Estou aqui com Alexandre Simões, também com Emerson Romano. Simões, bom dia para você. Você comentou o jogo ontem do Cruzeiro no Mineirão. Você concorda com o Lautaro sobre o desempenho do time? Acha que o Cruzeiro jogou bem ontem contra o Grêmio? Ô Rafa, bom dia. Jogou bem, sim. Foi a melhor partida do Cruzeiro sob o comando do Fernando Diniz. E nem parecia o Cruzeiro do Diniz, nem parecia um time do Fernando Diniz, né? O Cássio mesmo que falou aí, rifou a bola várias vezes. Quando ele se sentiu ameaçado, não teve o menor constrangimento de dar o chutão pra frente, e eu acho que é o correto. O Cássio não tem habilidade com o pé para poder ficar participando daquela saída de bola, e que o Cruzeiro quase não teve. Sabe aquela coisa chata que ficava? Você lembra do jogo contra o Corinthians? Era o time reserva, mas tocava a bola até perder, sabe? O adversário marcando pressão a saída. Então foi um Cruzeiro extremamente vertical, um Cruzeiro que teve uma boa atuação, apoiado no meio de campo, que foi o meio de campo do melhor momento do time na temporada, mas sob o comando do Seabra, que era Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal e Matheus Pereira. Tá? Ofereceu algumas chances ao Grêmio, mas isso era difícil. O Grêmio tem um bom time, tem bons jogadores. Pô, a gente tá falando de Soteldo, de Aravena, Bright White, de Cristaldo, de Vila Sante. São bons jogadores que o Grêmio tem, né? Na criação, no setor ofensivo. Mas de toda forma foi um jogo que o Cruzeiro conseguiu até ter um certo controle, conseguiu criar muitas oportunidades, falhou em algumas finalizações, e nem digo aquela do Lautaro no travessão, porque aquilo ali é lance, mas a cabeçada no cruzamento do William, e principalmente em algumas tomadas de decisão, sabe aquele último passe, a famosa assistência, né? O Cruzeiro falhou nesse momento, mas de toda forma, eu acho que foi uma reação muito importante do time, tá? Um momento complicado, difícil, né, de pressão pela perda da Copa Sul-Americana e da maneira que aconteceu, principalmente pela atuação e pela postura do time no primeiro tempo, mas eu acho que deixa uma mensagem positiva, sim. Não pode parar aí. O Cruzeiro tem mais 3 decisões pela frente e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa questão de classificação. Apesar de estar à frente de Corinthians e Bahia, na matemática, o Cruzeiro está atrás. Emerson Romano, bom dia para você também, Roma. Como você avalia essa atuação do Cruzeiro contra o Grêmio? Você concorda que entrega e raça não faltaram, o que faltou mesmo foi qualidade para empurrar a bola para o fundo do barbante? Ou um pouco mais de tranquilidade. Bom dia para você, para quem nos acompanha, Simões. Eu acho o seguinte, eu quero destacar aqui o fato do Fernando Diniz abrir mão, talvez pela necessidade, pela perda do Matheus Henrique, né? Abrir mão do seu esquema favorito, da sua forma de jogar, em prol de um Cruzeiro que precisa de resultados. Como disse o Simões, o empate, o Cruzeiro está na frente dessas equipes, mas essas equipes ainda jogam, né? Essa equipe tem uma abertura de rodada aí para poder jogar também, mas eu vejo a volta do Barreal, né? Que ele tinha sido colocado meio que para escanteio, o Lucas Silva para dar uma qualidade, e o que isso fez? Potencializou o Matheus Pereira, né? Há quanto tempo o Matheus Pereira não chegava à frente com qualidade, né? Com chance de gols. Então, eu assim me surpreendi com o Fernando Diniz abrindo mão das suas convicções e colocando um Cruzeiro como jogava com o seu xará, com o Seabra. Agora, lamentar pós-jogo a ameaça do Renato Gaúcho, né? Tá totalmente desequilibrado, perdido, totalmente né? desequilibrado, né? É um negócio assim impressionante. Emerson Romano, falando sobre um empate contra o Grêmio, o que você achou da análise do Diniz? Eu concordei em algumas partes com a análise do Diniz, até porque a gente tem que levar em consideração as circunstâncias do Cruzeiro, né? Cruzeiro pressionado, né? Inclusive, eu confesso para você que eu tinha uma esperança muito grande quando o Assaf chegou, de que a promiscuidade com torcida organizada ela fosse acabar, mas não acabou, tanto que o Diniz teve que se reunir com o torcedor. Isso aí é inadmissível, você não vê isso em qualquer parte do mundo, né? E pressionado, sem seus 2 principais jogadores do momento. Matheus Henrique é o melhor jogador do Cruzeiro no momento, e o Caio Jorge é o cara que tá fazendo gols, e fez muita falta ontem. O Cruzeiro nas tomadas de decisões, ele fez muita falta ontem. Agora, o time do Grêmio é um bom time, mas eu acho que o Cruzeiro poderia ter explorado mais o desespero do Grêmio, porque esse empate pro Grêmio, ele não acrescentou muita coisa não, porque o Grêmio continua ali próximo à zona do rebaixamento,
O Grêmio continua sendo ameaçado pelos resultados. O Grêmio tem 41 pontos. Isso. Não é isso? Olha, o Criciúma, que é o primeiro, tem 38. 3 pontos só. 3 pontos só. Então ele continua sendo ameaçado. Então pro Grêmio esse empate, no momento da competição, faltando 3 rodadas agora, não foi muita coisa, não foi coisa boa não. Então acho que o Cruzeiro poderia ter explorado esse desespero do Grêmio. Lembrando que o Grêmio tem na sequência o São Paulo no domingo, 4 da tarde, lá na Arena do Grêmio. Brigando pro G4. Pois é, então é jogo difícil também pro tricolor gaúcho no duelo de tricolores. Agora, Simões, voltando àquela questão das probabilidades do Cruzeiro se classificar a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Antes da partida, as chances eram 33,1% segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Com esse empate, as chances reduziram, né, Simões? Sim, exato. Eu só acho que assim, em relação ao jogo de ontem, tem um ponto muito importante, né? A não expulsão do Rodrigo Caio, né? Sim. O lance do Gabriel Veron era pra expulsão e era pra VAR revisar. Né? O Márcio mandou até pra gente no grupo dizendo, ó, era pra revisão sim. Porque era chance clara e manifesta de gol, tá? O VAR tinha que ter chamado o Klaus pra mostrar a ele que o Rodrigo Caio segurou o Gabriel Veron entrando na área pra fazer o gol. E ali era 4 minutos do segundo tempo. Sim. Então, é uma vantagem. A gente não sabe se o Cruzeiro ia aproveitar ou não, mas de toda forma, se encarar um adversário com um jogador a menos durante aí um tempo inteiro, é uma grande vantagem, principalmente num jogo em que o Cruzeiro já produzia mais do que o adversário. O que acontece, Rafa? É pela tabela. O Cruzeiro tem agora 2 jogos fora de casa contra Bragantino e Juventude. 2 times que lutam contra o rebaixamento e em casa só contra o Palmeiras. O Bahia joga contra o Cuiabá fora, o Corinthians fora num confronto direto e o Atlético de Goiás em casa, o já rebaixado e lanterna na última rodada, tá? O Corinthians tem o Criciúma fora, o Bahia em casa e o Grêmio fora. Hoje, para o UFMG, apesar de o Cruzeiro ser o 7º colocado, tá? O Corinthians tem 36,8% de chance de classificação à Libertadores, isso com o G7. Cenário de G8 a gente só vai saber se vai acontecer ou não no sábado. Então o Corinthians 36,8%, o Bahia 32,7% e o Cruzeiro 27%. Então, apesar de o Cruzeiro estar à frente de Corinthians e Bahia, pela tabela, né, a dificuldade que o Cruzeiro tem, ele está com menos chances. Lembrando que nós já temos 6 clubes classificados pelo Brasileirão na Libertadores, tá? Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, Palmeiras e São Paulo. O Flamengo como campeão da Copa do Brasil e também como integrante do G4. E lembrando ainda que essa briga de Cruzeiro, Bahia e Corinthians, né, é para ir a aquelas etapas preliminares da Libertadores. Eles não têm mais chance de ir diretamente à fase de grupos, porque o Cruzeiro, que é o melhor colocado, ele está a 11 pontos do São Paulo, que é o 6º. Se o Brasileirão tiver um G8, o G6 vai diretamente à fase de grupos, porque Botafogo e Flamengo vão como campeões de Copas. E o Cruzeiro está a 11 pontos do São Paulo, tendo mais 9 para disputar. Então, a briga é para ir àquela segunda fase, terceira fase, para ir poder pegar vaga na fase de grupos e pode se cair até num grupo de brasileiro. Aqui, o Rafa, Paulo Roberto Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, o VAR ontem, e poderia ter chamado para revisão do lance do Rodrigo Caio, do Gabriel Veron. Emerson Pansieri tá chegando com mais da Raposa aqui no Rádio Esportes. Fala comigo, Pansieri, um abraço. Alô, Rafael Leal, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Eu chego com as informações do Cruzeiro em nome de Betfair. Já pensou em ser jogador de um time grande? Pois é, na Betfair você tá nesse time e conta com toda a credibilidade na hora de apostar. O Cruzeiro ontem apenas empatou com o Grêmio jogando em casa, com essa necessidade de vitória, se o objetivo é voltar à disputa da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, então, agora 48 pontos, com esse empate fez 1 ponto, né? 7º colocado. O time em 35 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. A equipe que não contou com o Caio Jorge devido a uma lesão muscular na coxa direita. Esse jogador já está em tratamento no departamento médico do Cruzeiro. E outro jogador que está fora, o Matheus Henrique, que fraturou a 8ª costela. É uma situação também que não é rápido o retorno do jogador. Esses 2 atletas, sinceramente, acredito que não retornam para essa reta final de campeonato, mas pro ano que vem, Matheus Henrique e Caio Jorge são 2 titulares da equipe do técnico Fernando Diniz. Ontem ele colocou
o Lautaro Dias na vaga do Caio Jorge e colocou o Barreal no duelo contra o Grêmio também na vaga do Matheus Henrique. O Lucas Silva ficou com a vaga do Wallace, que estava na cara, não começaria a partida diante do Grêmio, depois de tudo que aconteceu em Assunção, no Paraguai. Eu falei em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair. 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Daqui a pouco eu falo da programação do Cruzeiro, agora pensando no duelo contra o Bragantino. Jogo domingo, mais uma jornada esportiva da Itatiaia, Rafa. Chega mais, Emerson Pansieri, vamos falar mais do Cruzeiro, pensando nesse jogo contra o Bragantino no fim de semana, hein, Pansi? Para trazer mais informações do Cruzeiro no segundo tempo do time celeste aqui no Rádio Esportes, meu amigo Rafael Leal, em nome de Betfair. Hoje tem reapresentação às 4h na Toca da Raposa. Amanhã e no sábado treino às 9h30. No sábado à tarde o time viaja rumo a São Paulo. O time vai ficar hospedado em Atibaia para esse duelo contra o Bragantino. Jogo domingo às 18h30. O Cruzeiro vai encontrar o Fernando Seabra, que era técnico do time celeste no ano passado, foi técnico do Cruzeiro também nesta temporada, deixou o comando da equipe celeste após aquele empate com o Cuiabá, jogando fora de casa, e depois então o Cruzeiro contratou o técnico Fernando Diniz, o Fernando Seabra, que recentemente deu uma entrevista, inclusive falou que não entendeu o motivo da demissão naquela ocasião, agora vai reencontrar alguns atletas, o antigo clube, vai ser o duelo do domingo, e o Cruzeiro precisa dessa vitória fora de casa, com o sonho de voltar à disputa da Copa Libertadores da América, sonho esse que não acabou realizando com a Copa Sul-Americana, que também era um caminho para o Cruzeiro. Falei em nome de Betfair, Rafael.